Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui com uma visita ilustre do coach Daniel Pereira. Ele também é especialista em concursos. E aí nós conversamos, vimos que o nosso trabalho tinha muita afinidade. Nós dois, cada um com uma abordagem distinta, né? Mas nós dois com experiência, buscando ajudar o pessoal de concurso. Então, nós decidimos gravar essa entrevista e eu estou muito feliz que Daniel tenha aceitado o convite. Então, Daniel, acho que você pode começar falando um pouco sobre sua história, sua experiência e depois falar sobre a sua metodologia de trabalho, como que você apoia o pessoal que está estudando para concurso. O que você acha? Ô Alexandre, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Também boa tarde aos pessoal que te acompanha. Muito bem. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos lá que direto ao ponto, né, sem enrolação. Então, Isso. direto ao ponto, sem enrolação. Qual é a minha formação e como é que eu acabei aportando nessa história de concurso público? Bom, eu sou advogado, já tenho quase 30 anos, já fiz muito concurso, fiz pelo menos, assim, pelos meus cálculos, de 50 concursos, fui aprovado, todos, a maioria dos que eu fui aprovado na área jurídica, mas eu fiz concurso desde controlador de voo da ANAC até a magistratura federal. Então, em muitos desses concursos eu fui justamente para poder ganhar um pouco mais de experiência e muito mais para cá, também para ajudar um outro aluno que estava um pouco desanimado ou até desmotivado. Muito bem. Então, me formei em Direito e naquela época estava meio pensando o que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer, e começou a aparecer concurso público. Eu me lembro, faz muitos anos, eu fiz um concurso para uma espécie de agência reguladora, na época, de minas, de mineração, uma coisa assim, na área jurídica também. Obviamente não passei, fiquei bastante frustrado, e aquela minha primeira frustração talvez tenha sido a semente desse trabalho que eu faço hoje. Aí no correr do tempo, eu acabei sendo funcionário público, sendo servidor público, eu fui assessor jurídico do Tribunal de Justiça aqui do Paraná durante algum tempo, hoje eu não atuo mais com isso, e eu acabei tomando gosto aos poucos pela metodologia de aprendizagem, e eu sempre me interessava na conversa com os professores, como é que a gente faz para aprender e aprender melhor. Nesse intervalo, eu também me interessei por dar aulas e fui dar aula também de direito público. Direito público é direito administrativo mais direito constitucional. De modo que acabei, meio que sem querer, acabei aportando no meio dos alunos por conta das aulas e acabei me interessando muito mais depois por metodologia de aprendizagem e hoje eu mantenho um canal no YouTube especializado em metodologia de aprendizagem, portanto. Ok? Ok, excelente. E você, então, é um especialista em aprendizado. Você resolve os bloqueios que as pessoas têm para aprender os conteúdos, é isso? Isso, exatamente. Eu acabei publicando um livro, está até aqui atrás de mim, ó, aqui, só de metodologia de aprendizagem. Está em segunda edição. Olha, Como passar em concurso, chama-se Agora Vai. O título é bastante sugestivo. é, É uma tentativa de traduzir, de colocar em prática essa experiência toda que eu acabei amealhando na difícil tarefa de estudar e estudar para conseguir resultado. Então, hum, eu notei, e é isso que eu desenvolvo no meu canal, que sem uma estratégia adequada do ponto de vista do estudo, não do ponto de vista emocional, que é um trabalho mais seu, mais da sua área. Mas eu notei que sem uma estratégia adequada, uma metodologia de estudo realmente, a gente não consegue aprender de forma adequada. Então, depois de muita observação, e aí a ideia desse livro, eu montei uma espécie de metodologia, uma espécie de método
que eu dei o nome de tripé do bom estudante. E o que é Tripé, isso? tripé do bom estudante, é? Tripé do bom estudante. E eu lembro que eu fiquei mais ou menos um período grande da minha vida, uns 6 anos, mais ou menos, eu fui coordenador do serviço de mentorias do Aprova Concursos. O Aprova Concursos é gigante aí em concursos, em material online. Bom, e lembro que lá nós adotamos essa estratégia. E o tripé por quê? Porque o tripé é baseado no estudo propriamente dito, né? Nas revisões e nos exercícios. Então, se eu colocar isso, cada coisa no seu tempo e dentro de uma programação, né? Dentro de uma metodologia, eu consigo um resultado bastante extraordinário. Mas, claro, isso não é aquela pílula salvadora. Tem que sentar e fazer o trabalho, evidentemente, com uma boa estratégia. Então, eu criei essa estratégia que está no livro e é a estratégia que eu desenvolvo com os meus alunos. Pega o livro ali, mostra a capa dele aqui mais perto, que aí é bom para. Agora vai! Isso. Esse aqui ótimo. ele é bem pequenininho de ler, ó, bem fácil, bem tranquilo. Então, eu fiz assim justamente para as coisas facilitarem para o aluno, porque estudar é difícil. A gente diz com os alunos aí, é um saco estudar, né? Estudar precisa... Porque, veja, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, Alexandre, você vai agora no jardim zoológico aí, qualquer jardim zoológico que você for, o leão está dormindo, ele não está estudando. Então, não é da natureza pegar um livro e ficar ali, né? É da natureza ficar de boa, ficar economizando. Isso que é da natureza. Então, estudar, digamos, é um processo, entre aspas, antinatural. Porque você fica sentado muito tempo. Você tem que ficar com a sua atenção focada naquilo por muito tempo, coisa que não é natural. Então, a gente precisa desenvolver uma metodologia, e esse livro aí eu acabei desenvolvendo. Mas, óbvio, sempre eu gosto de deixar isso bem claro. Isso aqui não é pílula salvadora. Tomou isso e dá certo. Não. Precisa colocar em prática. Não basta saber, né? Se não colocar em prática, saber não vai aprovar ninguém, né? Exatamente, exatamente. Então, mas o bacana, e aí tem a ver com o nosso trabalho também, o bacana é que eu tenho visto que essa metodologia tem sido empregada por muitas pessoas e com resultado. Eu vejo nos meus alunos, eu tive alunos que estudaram, por exemplo, a magistratura estadual e conseguiram êxito. Tive alunos que se interessaram por fazer um trabalho assim, mais de técnico de tribunais e tiveram êxito, mas, óbvio, com bastante esforço, muito trabalho. E aí, complementando essa metodologia, vai de lambuja os 3 M's que eu digo, que são as minhas mentorias, tá? Que estão juntos. E na mentoria eu desenvolvo meta, que a gente precisa ter meta, né? Meta diária, meta mensal, meta semestral, se for o caso, a gente estabelece metas, então o primeiro M. O segundo grande M é a motivação, porque estudar é saco. Então, estou sempre motivando o aluno para estudar, junto com a cobrança de metas. E, evidentemente, o terceiro M é a metodologia de aprendizagem. Então, essas 3 coisas, bem amarradinhas, acabam fazendo um resultado muito vigoroso no trabalho do aluno. Muito bom, excelente. O que você tem percebido ao longo dos anos, com a sua experiência apoiando os alunos, quais têm sido os principais desafios de aprendizado dos concurseiros? Bom, Alexandre, eu acho que a grande e principal dificuldade, infelizmente, é a preguiça. É protelar, é deixar para frente. Procrastinação. Procrastinação, empurrar com a barriga. Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal exclusivamente sobre procrastinação, porque eu observei que é exatamente assim, isto é, enquanto não tem ninguém, e aí que vai o trabalho do mentor, que é importante, enquanto não tem ninguém que fique cobrando, as pessoas vão deixando de lado, vão deixando e vão, digamos que realmente empurrando com a barriga. Agora, a partir do momento que tiver alguém cobrando, uma espécie de bedel, o paizão ou a mãe, né? Mais ou menos assim, cobrando, puxando, vamos, o que você fez? As coisas funcionam melhor. Então, sendo bastante objetivo, em outras palavras, o principal problema é exatamente isso. É deixar para amanhã uma coisa que tem que ser feita
hoje. Então, a pessoa vai empurrando com a barriga. Hum. Ah, então, ó, pessoal, fica a dica aqui, se vocês estão procrastinando, contrata a mentoria, procura o Daniel para ter a mentoria dele, para deixar a procrastinação para o passado. Exatamente, exatamente. E veja, se a gente conseguir, volto a dizer, se nós conseguirmos colocar em prática essa metodologia que eu expus brevemente aqui, mas obviamente era um pouquinho mais complexa, né? E misturado com esses 3 M's que eu também disse, a gente consegue um resultado poderosíssimo a despeito de que a gente tenha preguiça, a despeito de que estudar não é natural, a despeito de tudo isso. Mas a gente consegue um resultado bastante interessante. Ah, excelente. Os teus clientes, de um modo geral, eles são mais da área jurídica ou qualquer concurso você apoia? Não, como os concursos dos últimos anos têm sido bastante interessantes e procurados por muitas pessoas, eu acabei percebendo que no começo realmente quem me procurava mais eram pessoas da área jurídica. Mas, digamos, de uns 10 anos para cá, muita gente se interessou por concurso público e eu já atendi gente, pessoas interessadas no Banco do Brasil, né, então totalmente fora da área Ah, jurídica, é. pessoas da Caixa Econômica, pessoas interessadas, por exemplo, num concurso de alguma prefeitura ou alguma coisa do Estado dentro do Poder Executivo. Então, a gama de pessoas que acabam me procurando é bastante, bastante grande. Então, hoje em dia, acaba atendendo todo tipo de clientela. Ah, excelente. Tá bom. Acho que essa conversa foi bastante informativa. Já pensando em considerações finais, qual é a mensagem que você deixaria aqui para o pessoal que está pensando, ou que já está estudando para concurso? Qual a sua dica? Olha, eu diria o seguinte, eu diria que se você tem um sonho, né, sonho é a parte mais sensível do ser humano. Se você tem um sonho, você precisa correr atrás de realizar esse sonho. Então, no nosso caso específico, muita gente tem um sonho de fazer uma carreira pública, seja ela uma carreira típica do Estado, né, como eu tenho alunos assim, outros querem simplesmente arrumar um trabalho que possa lhes pagar um salário digno e interessante. Então, tudo isso eu coloco no âmbito do sonho. Então, eu digo para os alunos o seguinte: se você tem um sonho e se o sonho depende desse esforço que é estudar, então precisa fazer esse estudo de forma muito mais profissionalizada. Porque, veja, costumo dizer para os alunos o seguinte: se todo mundo, as bancas são altamente profissionalizadas, os professores são altamente profissionalizados, todo mundo que compõe essa grande gama do estudo para o concurso público, ou mesmo para a OAB, que eu trabalho também para a OAB, né? Se todas essas pessoas são altamente profissionalizadas, por que o aluno é o único amador nessa história toda? Ele, Não é? então, ele é que tem que ser o mais capacitado nesse time. Claro, claro, Alex, veja bem uma coisa, o grande interessado disso, que é a pessoa, o cara que paga tudo isso, o cara que faz isso tudo acontecer, é o sujeito mais fragilizado dessa relação, porque ele é o cara mais amador possível. Veja, não é assim? Você vê cursinhos altamente profissionalizados, você vê professores altamente profissionalizados. A gente vê essas bancas, CESP, Fundação Getúlio Vargas e demais, altamente profissionalizadas. E aí o aluno, que é quem garante tudo isso aí funcionando, é o único que, nesse conjunto de fatores e de coisas, ele é o único que é amador. Então veja, essa conta não fecha. Então, eu estou querendo que o nosso aluno, e essa é a ideia da metodologia e desse meu trabalho, eu quero que o nosso aluno também seja profissional. E eu digo mais, um profissional na obtenção do conhecimento. Depois ele usa no concurso, na vida de um modo geral. Ah, excelente. É que, aliás,
é uma necessidade, é uma habilidade que ele vai usar para a vida inteira, né? Porque depois que Exatamente. passar na prova, vai ter a carreira e vai precisar fazer cursos de aperfeiçoamento. Então, hoje em dia é esperado de qualquer profissional que esteja em formação continuada, né? Esse vai, inclusive, vai ser um conhecimento que vai usar para a vida toda, não só para o concurso, né? Exatamente. Exatamente. E tem lógica que eu falei, né? Tudo é Com todo profissional. certeza. Alô, voltamos? Voltamos? Voltou, Não, deu voltamos uma. aí. Eu estava, não tem problema nenhum. Eu estava falando uma coisa aqui, tem lógica, né? Todos são profissionais e o aluno é um amador. Tá estranho isso? É, então, fica aqui o convite para a profissionalização do estudante, do concurseiro, que ele se profissionalize nesse processo de aprendizado, né? Que ele ganhe as metodologias, e para isso está aí você, o seu trabalho de profissionalização do aprendizado, né? Exatamente. E eu complementaria a minha participação final, como você disse, dizendo o seguinte, que o amador, veja, ele faz o que quer, na hora que quer e como quer, acomodar do jeito que vem. E o resultado também vem amadoristicamente. Pode ver. O profissional, o que, que é? Por exemplo, o profissional, o sujeito que tem um emprego, um trabalho, ele tem horário, ele tem metas, ele tem disciplina. O resultado vem na mesma proporção em que eu me dou para ele, estudo. Então, o estudo me devolve na mesma proporção em que eu me doei a ele. Muito Se eu, interessante essa se eu me abordagem. dou se eu me dou de uma forma fragilizada, se eu me dou para os estudos de uma forma amadora, naturalmente que o resultado virá na mesma proporção. Então, a ideia é trazer o aluno para um estudo muito mais profissionalizado. É ótima essa abordagem de compromisso, né? De Isso. definição de horários e de rendimento, uma abordagem profissional, bem interessante, muito bom. Então, excelente, muito obrigado. Tenho certeza que essas informações vão ser muito úteis para o pessoal que assistir esse vídeo. Para concluir, então, você quer deixar teus contatos? Como que faz para as pessoas te contatarem? Ah, sim, seria interessante. Bom, é muito fácil, é só jogar no Google Daniel Pereira Coach. Eu estou lá, eu tenho o WhatsApp, evidentemente, mas também tenho o Instagram, Daniel Pereira Coach. Eu tenho o YouTube, onde eu estaciono os meus vídeos também, Daniel Pereira Coach, é bem fácil de verificar. E eu quero pedir também para o pessoal que me siga e me apoiem lá os meus canais. Ah, excelente. Muito obrigado, Daniel. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.